Boa noite, meus bons amigos, sou Yu. Gostaria de dividir minha meditação com os senhores, né? Vocês vão me perguntar o que o Yu está fazendo com o símbolo do hinduísmo, né? O Om em cima da cabeça dele, né? Meus amigos, eu em particular conheço muito pouco dessa religião, né? E eu acho que vocês devem me achar um pouco idólatra com as coisas, não é verdade? Mas muito pelo contrário, né, meus amigos? Eu não sou muito idólatra e também não sou muito, né, de misturar deuses, misturar coisas, né? O budismo em si, ele prega a ecumenia, a junção das religiões, o melhor de cada preceito, né? Mas eu, em particular, eu sou totalmente contra, né? Sou a favor daquele cristão, daquele crente fiel que vai à sua igreja, adora o seu Deus, né? Elogia os seus irmãos, né? E não fica de olho no gramado dos outros, né? Como eu disse, isso aqui para mim significa... Eu não entendo muito do hinduísmo, né? Mas geralmente quando eu uso rótulos é porque me lembra alguém ou algo ou um exemplo muito bom que no meu caso, que sou muito braçal, visceral com as coisas, só de olhar já me recorde, né? Aí vocês vão perguntar, então o que significa isso, Yutaka? Isso aqui representa uma pessoa, uma indiana, né? Que uma vez nós fomos numa apresentação da cerimônia do chá no Japão, né? Algo muito criterioso, um ritual muito detalhado, né? E essa indiana também foi arrumada daquele jeitinho dela, né? Se sentou numa das mesas. Aí quando foi servida as coisas, né? Aquela comunhão com o universo que os japoneses explicam sobre a cerimônia do chá, né? A devoção, né? Ao critério, a devoção, a disciplina, a doutrina, o compromisso com a excelência, né? Aquela indiana pegou um dos biscoitos, né? Tirou uma mordidinha só e botou. Confesso que quando eu vi aquilo, tudo que eu estava aprendendo se voltou por aquilo ali. Mas aí eu não entendia ainda, né? Eu ainda não tinha começado a minha trajetória de meditação, essas coisas, né? E com o tempo eu fui observando que aquilo ali era um princípio muito bonito, excelente, um princípio polido, né? Para se polir diamantes, né? Para se ver excelências, né? Mas para a religião dela não combinava. Quanto mais você quer polir, quanto mais você quer tornar aquele objeto precioso, mais você se prende ao desejo. Aí imagina se na religião dela, ela como mulher começasse a usar aquela cultura. Então, aquela menina, aquela indiana quietinha, me ensinou um princípio de defender aquilo, o pensamento, aquilo, berço da onde ela nasceu. Diferente de mim e de muitos, né? Nós brasileiros comemos qualquer coisa, aceitamos sempre qualquer coisa, né? E por vezes acabamos perdendo os princípios. Não é verdade? E eu percebi, os japoneses são criteriosos nesse ponto. Mas os japoneses, quando viram aquilo ali, não se incomodaram. Pra dizer a verdade, acharam até interessante, né? Diferente daquele ser que come de tudo, sai aceitando de tudo, né? Mas ver uma pessoa que tem um princípio forte o suficiente para peitar
uma cultura que é quase perfeita. E aquilo ali foi interessante, né? E japoneses, quando veem isso, geralmente eles se sentam e não tem nenhuma vergonha de perguntar o porquê daquilo ali. E a pessoa, né, para defender um princípio, ela precisa saber daquele princípio, na verdade. Ou nós vamos ser um time que nunca ganha e nós defendemos aquilo ali até a morte e ainda falamos que o nosso time é melhor. Não, a pessoa se senta e ela explica o princípio dela, né? E Jesus Cristo também tinha esse hábito. Tanto que ele era rotulado de sentar com pobres, com republicanos, com todo mundo, com os sacerdotes, com todo mundo. Por quê? Ele gostava de aprender, ele gostava de confrontar a arte dele. Para dizer que eu não sou um idólatra, aqui, o que significa isso aqui? O que seria isso aqui no ponto de vista dos senhores? Alerta vermelho, desconto de até 50% liquidação. Será que isso seria um Deus também que eu ergui? Isso era um encarte de uma loja que tem ali no shopping, Sulacap. Mas assim que eu olhei, quando eu olhei aquilo ali, eu vi uma pessoa em necessidade. Tipo aquele mendigo que passa perto de você e fala assim: alerta vermelho, 50% de desconto. Vamos testar sua fé. Vamos testar como está a sua ligação com Deus. E assim que eu olhei, que eu peguei o encarte. Não tenho hábito de comprar coisas no shopping, mas eu peguei o encarte. Nem olhei muitas coisas que estavam dentro. Recortei e já colhei aquilo ali. E isso representa para mim. Então, é o que eu explico para os senhores. Eu não pratico a ecumenia, mas coisas importantes e bonitas devem ser preservadas. Você já pensou que se tudo que uma pessoa inventa de bonito eu não poder tocar, não poder ver, como seria o mundo? Seria como o Brasil, que a esquerda faz algo bonito, a direita não quer nem chegar perto, porque não vai render votos para ela. Não é verdade? A direita faz algo bonito, a esquerda fica reclamando. Não. A minha intenção é construir o Yutaka, o Yu, chegar a um ideal, né? Não me apoiando com os cotovelos em tudo quanto é lugar, deselegantemente, né? Chegando na casa de um chefe de família e dizendo que ali quem manda sou eu. Não, quem manda é aquele chefe de família. Eu simplesmente me sujeito à autoridade daquele lar. Esse é o comum, né? Em todos os lugares, né? Mas isso não me impede de recolher coisas boas. Né? O budismo prega que o budismo é uma abelhinha que vai em cada flor, tira um pouquinho de mel. Em particular, eu acho bonito. Já vi culturas que deram certo. O budismo japonês é um pouquinho diferente, né? Cada um agregou ao seu perfil. Eu, em particular, eu não defendo ecumenia. Eu defendo a defesa de um único Deus. Mas eu acredito, né, que a pessoa deva saber defender os seus princípios, sem partir para agressão, sem ofender o Deus do outro. Se repararem, todas as religiões têm quase um princípio muito parecido. E geralmente, quando apontamos o Deus do outro, cedo ou tarde vamos encontrar algo nosso ali também. Então, como aquela indiana que eu vi que só tirou a mordidinha do biscoito e pôs ali sem fazer desfeita, com o sorriso, né? Prestando atenção, sem fazer cara de que não gostou, não. Interessada, mas defendendo o princípio dela, né? Então, essa é a minha forma de expressar. As minhas postagens são muito variadas.
Então, às vezes, pode confundir as pessoas. Mas não, as minhas postagens são tudo coisas pegas com as mãos, mordidas, apreciadas e testadas. Não foram coisas que eu inventei do nada, não. Então, isso aqui, eu sei muito pouco do hinduísmo. Eu me interessei, estudei um pouco, né? Para poder falar, mas isso aqui representa simplesmente isso. Defender os seus princípios. Com o quê? Com sabedoria. Sem violência, né? Lembre-se de Gandhi, né? Gandhi foi um exemplo gigantesco, né? Da não violência. Então eu não tenho nada contra outras religiões, né? E aqui para mim, isso aqui representa uma pessoa, representa algo ou alguém. Assim como esse kart aqui de 50% de desconto, que representa para mim uma pessoa necessitada. Conseguem entender? Né? Então eu não pratico nem gosto da ecumenia. Eu nasci numa religião, depois eu fui para outra, mas a fidelidade é essencial. Não é? Como é que pode você ter como noivo, como esposa, uma religião e ficar trocando, olhando para a religião dos outros, das coisas dos outros? Você pode sim recolher algo proveitoso, né? Sem dar muitas carimbadas, sem muitos rótulos, sem muitas apologias, e usar no seu dia a dia sim. Por quê? Né? Que tudo é um quadrado, né? Que cada ser, cada religião tirou de bom. Se você não puder usar aquilo que aquele lugar usou de bom, o que vai ser de você? Você vai ter que inventar? Não. Né? Da Bíblia, só disso aqui, quantas religiões não saíram? Imagina se eu não puder tocar o nome de Jesus, porque a religião tal já utiliza, né? Então se torna difícil, né? Eu vou aqui abrir em qualquer lugar, né? Buscando essa energia aqui, né? Vou deixar minha mão correr e abrir em algum lugar que explique aquilo que eu estou falando. Tá falando assim. Tá, em Ezequiel 31:8 fala assim: os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Tá falando que eu acabei de explicar, meus amigos. Tá falando a pessoa mostrar o princípio dela com educação, com gentileza, com entusiasmo, com sorriso no rosto, não escurece nada, só acrescenta quando se há discernimento. Mas o que adianta eu olhar pra pessoa assim com um olho de mafioso? Tá falando assim, tu tá querendo me peitar? Perdeu a noção do que é certo? Não! Tá falando, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Tá falando daquele aglomerado, daquela cerimônia do chá. Tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Tudo calculado no mínimos detalhes. Por que eu me afixei na menina indiana? Porque ela soube fazer algo que eu nunca consegui fazer. Eu nunca consegui recusar um convite de um japonês. Por quê? Não sabia como fazer. Eu não sabia como defender o meu princípio. Meu princípio era: tudo que o japonês lhe oferece é bom. Então você recebe tudo que ele oferecer. Ela não. Sentou sorridente, recusou, tirou um pedacinho só. Aí eu olhei assim, eu falei: que negócio legal isso aí. E ficou martelando na minha cabeça, porque eu não vi aquilo ali como uma ofensa, não. Eu achei bonito.
Porque ela sabia defender o princípio dela. Com discernimento, com elegância. Né? Aquilo ali para ela seria impossível. Mas olhem o país dela, a religião dela. Prega muito desapego, prega muito esse tipo de coisa. Já pensou se eu pegasse essa caneca aqui e ficasse imaginando e transformá-la num diamante? Impossível. Ela tinha que ver as coisas com simplicidade. Então ela simplesmente pegou aquele pedacinho daquele biscoito, mordeu e pôs lá. Dizem que a cerimônia do chá é uma comunhão com o universo em questão. Será que não era aquilo ali que eu precisava ver? Diante de tantas coisas perfeitas, será que não era aquele exemplo de defender um princípio sem aceitar tudo, sem se abraçar ao dinheiro, mas simplesmente defender um princípio do simples, como isso aqui: liquidação, alerta vermelho, desconto de 50%, liquidação. Quando eu olhei aquilo ali, eu não queria saber das roupas, nada, mas quando eu olhei, eu já dei um destino para aquilo ali. Eu vou usar isso ali para minhas obras de caridade. Quando eu ver a pessoa realmente necessitada, né? E eu ter aonde eu encaixar, relacionar o meu pensamento. E sempre é mais simples, meus amigos. Né? Com o dia a dia, a nossa mente fica muito cheia de coisas. Quanto mais nos apegamos à matéria, mais nos apegamos às coisas. Então, às vezes, princípios básicos se perdem. Como na hora você vai achar, no meio de tanta sujeira, de tanta poluição, algo útil? Né? Foi o que essa menina aqui explicou. Eu vivo com o básico. E com o básico eu sou feliz. Não é? E foi diante de toda aquela beleza daquela cerimônia, daqueles kimonos lindos, daquela comunhão, foi aquilo que eu observei. E agora que eu tô lendo aqui, tá falando assim: a sílaba sagrada Om, que representa o universo em sua totalidade. Eu não sabia. Dizem que a cerimônia do chá é uma sintonia com o universo, onde geralmente as coisas fluem num mesmo padrão. Se ela tirou só aquele pedacinho, era para ser daquele jeito. Existe um filme, né, que se chocaram as culturas chinesas e japonesas, né? Só que eram dois seres evoluídos que já tinham perdido o desejo pelo dinheiro, já tinham adquirido o discernimento. E o japonês falou: meu amigo chinês, você já provou um chá japonês? E o chinês simplesmente falou: é, meu bom amigo japonês, chá é chá. O que importa é o seu estado de espírito. Aí o japonês olhou assim, com aquele olhar assim: como é que esse cara conseguiu me pegar nessa? Aí o japonês falou: realmente, meu bom amigo, às vezes quando o meu espírito tá decaído, quando eu tô triste, não existe chá de qualidade que dê jeito. Aí o chinês pegou a canequinha de chá dele, experimentou. Realmente, meu bom amigo japonês, o seu chá é muito bom. Consegue entender a conversa entre dois seres de discernimento sem se apegar à matéria, ao dinheiro, ao poder, simplesmente se apegando ao discernimento? Então é isso, né, meus amigos, que eu gostaria de deixar hoje, né? Eu gostaria de falar sobre princípios. Princípio sempre será
aquela placa que aparece à sua frente antes de tomar qualquer decisão. Antes de sair aceitando tudo como um desesperado, ou antes de sair jogando tudo como um desesperado sobre outra pessoa, de princípios diferentes. Certo, meus amigos? Então tá aí. Deixamos esse vídeo. Hoje eu tô aqui de pé, né? O sininho tá ali distante, então vai ser na palma mesmo, né? Oi.